Vamos para mais uma reflexão. Mais uma reflexão. Nós estamos conversando debaixo do tema não se distancie do altar. Não se distancie do altar. Você vê, vamos fazer mais uma oração e nós vamos continuar conversando. Senhor, que a misericórdia do Senhor continue sobre a minha vida, a graça que só o Senhor dá, continue sobre a minha vida, e que nós tenhamos uma noite produtiva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vê, né, nós, agora aqui são 19h34, né? 19h34 no celular também está marcando esse horário. 34 minutos de culto, canções, orações, palavra, apresentamos já contribuição, fizemos convite. Quanta coisa boa já aconteceu. Você vê a importância de você cultuar a Deus. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos, até porque nós estamos cada um de um lado. Nós temos pessoas lá em Tupi nos acompanhando. Nós temos pessoas em Goiânia nos acompanhando. Nós temos pessoas no Vale do Sol nos acompanhando. No Campestre nos acompanhando. Nós temos pessoas nos acompanhando no centro da cidade. Temos pessoas no Gilda. Temos pessoas nos acompanhando no Sol Nascente. Temos pessoas em vários lugares, em Sorocaba nos acompanhando. Cidades e até estados. Não vou saber falar se hoje temos alguém de fora do país acompanhando ou não, mas eu sei que nós temos várias pessoas nos acompanhando. Quanta coisa boa já aconteceu. E é importante nós irmos entendendo a dinâmica, a forma como Deus age. Porque não tem como nós vermos, ainda que todos estivéssemos juntos aqui, por dentro não teríamos como entender, como avaliar, como analisar a vida de uma pessoa. Mas, à medida que você vai cultuando, Deus vai liberando da unção e Deus vai renovando, Deus vai transformando, Deus vai curando. Tenho certeza, o Espírito Santo, ele me fala que tem pessoa que nós começamos o culto, estava com dor. E já está sem dor. A dor já foi embora. Você que já recebeu essa libertação aí, vou pedir uma coisa para você. Escreve aí no seu comentário. Aí os meninos ficam atentos aí para me dar um retorno, porque eu não estou com um retorno aqui do que estão escrevendo nos comentários. Mas aí nós vamos, porque vão escrever. Tem pessoa que estava com dor e já foi curada, já foi liberta. Tem pessoa que estava deprimida, angustiada. Tem pessoa que estava com, sabe, aquele peso na costa que parece que tinha um saco de cimento na costa e esse saco de cimento já saiu. Tem pessoa que estava assim. Havia uma opressão sobre pessoas quando nós iniciamos o culto, mas aos poucos o culto foi acontecendo, está acontecendo, e nós vamos ler a Bíblia ainda, nós não lemos ainda o que está reservado para hoje, mas nós vamos lendo e Deus vai continuar falando conosco. É importante entendermos, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando. Glória a Deus por isso. Vamos ler agora o texto. Atos 2:44. Atos 2:44. Atos 2:44. Atos 2:44.
Glória a Deus. Todos os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum. Numa outra tradução, essa foi projetada aí, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tem uma outra tradução, Almeida revisada e corrigida, que diz assim, ó: todos os que criam estavam juntos. Muda pouco. Todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Enquanto eu lia, pensava, eu refletia, está falando do início da igreja. Da igreja primitiva. A igreja que começou se reunindo no cenáculo, esperando, conforme Jesus havia dito, recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E eles ficaram ali aguardando. Eles ficaram ali esperando que a promessa viesse. E a promessa veio. A promessa veio. Em torno de 120 pessoas, mais ou menos. Mas no início era bem mais. Acredita-se que estava em torno de 500 pessoas. Mas com o passar do tempo, não vamos saber falar o porquê, podemos imaginar o porquê. Um foi se distanciando, outro foi distanciando, outro foi distanciando, outro foi distanciando. Era um grupo grande de pessoas que estava reunidos, esperando que a promessa se cumprisse. Mas desse grupo grande de pessoas, alguns começam a se afastar, alguns começam a se distanciar, alguns começam a recuar. Talvez, estou dizendo talvez, não está escrito, não está escrito. Mas veja, talvez alguém disse assim: está demorando. Está demorando. Eu acho que o negócio é eu seguir a minha viagem. O negócio é eu ir embora. Talvez o outro disse assim: olha, de verdade, eu cansei. Estou cansado. Numa dessa, pastor Jonathan, pastor Carlos, Will, você tem um grupo de pessoas. Aí no grupo de pessoas, alguém diz assim para o outro: está demorando, né? Não aconteceu ainda. Nós já estamos esperando há alguns dias. Eu vou embora. Esse um, ou essa uma pessoa, que não tem necessariamente que ser um homem ou uma mulher, é uma pessoa, ou é um homem ou é uma mulher. Ele vai embora, mas ele acaba arrastando um ou outro com ele. Aí o outro diz assim: então tá, eu cansei, não. Ele leva mais uma ou outra pessoa com ele. E nessa, o grupo foi dispersando.
Mas veja, é importante você pensar comigo debaixo do seguinte entendimento. Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Havia uma palavra, e era a palavra do próprio Deus, na pessoa de Jesus, alertando: permaneçam unidos, até que do alto vocês sejam revestidos. Há uma promessa. Há uma promessa. Mas, junto com uma promessa, sempre vem o quê? Após a promessa liberada, o tempo da espera. Após o tempo, ou juntamente com o tempo da espera, vem as dificuldades que enfrentamos até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Então tem o tempo, tem as dificuldades, e além das dificuldades, tem o fator fé, confiança, que vai acontecer. Então tem o tempo, além do tempo, tem as dificuldades. O tempo pode fazer com que alguém desanime, ou não. Nós conversamos do Caleb não faz muito tempo, 45 anos ele esperou, estava firme, forte, pronto para tomar posse da bênção. A promessa foi feita, ela levou 45 anos para se cumprir, mas ela se cumpriu, pronto. Existem as dificuldades. Quantas dificuldades? Eu vou permanecer com o exemplo do Caleb. Ele enfrentou ali no caminhar por aquele deserto, até tomar posse da terra boa, da terra que manava leite e mel. Então tinha o tempo, a dificuldade, mas tinha também o fator fé. E o fator fé, ele só é renovado na vida de uma pessoa, e nós vamos falar disso nas próximas reflexões, quando a pessoa está ouvindo a palavra. Romanos 10, 17 fala disso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Por que tem muita gente que tem sucumbido no decorrer da sua caminhada de fé? Alguns por causa do tempo. Demorou, está demorando, ainda não aconteceu. Outros por causa das dificuldades. As dificuldades são as mais variadas. E nós falamos, não faz muito tempo, sobre perseverar, a perseverança, que vai produzir esperança, e a esperança não confunde, não decepciona. Então, alguns sucumbem em meio ao tempo, outros sucumbem em meio à dificuldade, mas há ainda a terceira situação, que é a fé. Tem gente que consegue ainda superar o tempo, tem outro que consegue superar as dificuldades, mas aí quando vai precisar da fé, quando ele vai precisar da fé, ele não consegue acreditar. Veja, o texto começa dizendo assim, todos os que criam mantinham-se unidos. Então, se eles criam, eles venceram o tempo. Eles venceram as dificuldades. Mas eles venceram também os obstáculos que tentavam impedir ou impedi-los de terem fé gerada dentro do coração deles. E o texto mostra isso para nós. Eles estavam unidos porque eles criam.
O que é que pode minar a minha fé? O que é que pode colocar a minha fé por terra? O que é que pode fazer com que a minha fé ela não prevaleça? Uma das coisas é companhia. Nós sempre falamos de companhia. Se eu andar junto com quem não acredita, eu vou, mais dia, menos dia, acabar não acreditando também. Então eu preciso estar perto de quem acredita. O que é que pode minar a minha fé? Além de estar perto de alguém que não acredita, a falta da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, aonde é, ou o que é que faz gerar fé em minha vida? É a palavra. De onde eu ouço a palavra? Eu conversava ainda hoje com a Júlia. A Júlia, ela veio trazer uma encomenda. Ela está fazendo uns crochês. Acho que é assim que chama. E veio trazer uma encomenda. E eu estava conversando com ela. Ela estava falando, pastor, eu assisto no Facebook e depois assisto no YouTube para ver se o senhor falou a mesma coisa. Ela disse, o senhor fala a mesma coisa, o senhor fala igualzinho. É brincadeira. Mas ela disse que ela assiste no Face e depois assiste no YouTube. Isso ela assiste. Eu falei, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir porque vai me fortalecendo. Eu achei joia de ouvir isso dela. Bem hoje, porque a gente tem um assunto selecionado para conversar à noite. Aí vem e nem sabe o que vou falar, mas está falando debaixo daquilo que nós estamos meditando no decorrer do dia. Eu gosto de ouvir. Eu assisto pelo Facebook, depois eu assisto no YouTube. E assim vai. Então, duas coisas. O texto diz, os que criam mantinham-se unidos. Havia a promessa, mas unidos, aguardando acontecer, estavam aqueles que criam. Se eles criam, eles estavam conseguindo superar o tempo, porque quem crê já ouviu falar do Caleb. Eu volto no exemplo, eu fico nesse exemplo para não abrir o leque demais, senão fica longa a nossa conversa. Quem cria, já ouviu, já havia ouvido falar do tempo. Caleb venceu o tempo. Quem cria, já havia ouvido falar das dificuldades. Caleb venceu as dificuldades. E outras tantas formas e exemplo bíblico de dificuldade por homens que foram vitoriosos em meio à dificuldade. Então, quem ouve, vai conseguir superar o tempo. Quem ouve a palavra, quem cultua a Deus, quem não se distancia do altar, vai conseguir superar o tempo e vai conseguir superar as dificuldades. Essa pessoa vai acreditar. E quem acredita permanece unido. Unido. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem questões? Tem. Mas quem permanece unido, veja o texto. Atos 4. Não, vamos ler primeiro Atos 2. Atos 2. Do 1 ao 4. Olha que coisa. Chegando o dia de Pentecostes, é isso, né? Tá certo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quem? Todos. Todos quem? Os que criam. Que só ficou reunido os que criam. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Jesus havia falado, vocês serão revestidos. Olha lá. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo. Parecia línguas de fogo. Não era língua de fogo, mas parecia língua de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos, diz a Bíblia, ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você vê? Havia uma promessa, sim. Havia um grande número de pessoas que haviam ouvido a mesma promessa, sim. Mas desse grande número de pessoas, muitos não permaneceram. Por que não permanece? Falei agora há pouco. É o tempo, é a dificuldade. É a falta da fé que acaba distanciando. Quem creu se manteve unido. Quem esteve unido recebeu do Espírito, recebeu da promessa, recebeu do poder. Por que você, por que eu, por que nós devemos de valorizar o congregar, o cultuar? Não podemos nos distanciar do altar, ainda que estejamos em isolamento. Mas aí eu tenho certeza, na sua casa, aí no seu quarto, aí na cozinha da sua casa, onde você está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza, o fogo de Deus está descendo, a unção de Deus está descendo, o favor de Deus está descendo, a bondade de Deus está te alcançando. A cura divina está chegando, a libertação está chegando, o renovo está chegando, porque você está junto, porque você está crendo, mas você está crendo porque você tem ouvido dia após dia, e quando você ouve dia após dia, a palavra de Deus nos ensina que é gerado fé. Todos os que criam mantinham-se unidos. Chegado o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Por que eu não posso me distanciar do altar? Porque quando eu estou reunido com outros que creem em volta do altar, o Espírito Santo se manifesta e manifesta sobre a minha vida promessas que estão por se cumprir. Haviam promessas por se cumprir, entre elas o derramamento, o preenchimento, e todos receberam a promessa. Por que você não pode se distanciar? Por que você não pode se afastar? Por que você não pode ficar longe? Porque você tem promessa sobre a sua vida, e as promessas elas vão se cumprir mediante a ação do Espírito Santo em você. Para finalizar a nossa conversa, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que eles anunciavam com coragem? Porque eles estavam cheios. Então, a ação do Espírito na vida de uma pessoa promove, ou provoca, ou concede a essa pessoa coragem, ousadia. Aqui eles pregavam, anunciavam corajosamente a palavra. Mas às vezes nós precisamos de coragem no trabalho, na empresa onde nós trabalhamos. Às vezes nós precisamos de coragem no casamento, no casal. Às vezes precisa de coragem para lidar com os filhos. Às vezes precisa de coragem para iniciar um negócio. Às vezes precisa de coragem para continuar com um negócio. E às vezes precisa de coragem até para finalizar um negócio. Coragem quem dá é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta na vida daqueles que creem e se mantêm unidos. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, o recado da noite de hoje. Permaneça unido, crendo, porque sobre a sua vida e sobre a sua casa tem promessa. E a promessa vai se cumprir. Os que estavam ali reunidos receberam do cumprimento da promessa. Os que se afastaram, que se distanciaram, ouviram falar que a promessa
se cumpriu. Aí eu te pergunto, quer desfrutar da promessa ou quer ouvir que a promessa vai se cumprir ou se cumpriu? Essa resposta você não precisa me dar. Ela é sua e você responde para você mesmo. Não se distancie do altar. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu peço a bênção do Senhor sobre todos que me acompanham. Pai, é simples, mas é importante e é necessário. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, mas para que a fé seja gerada e ela permaneça em nós, nós não podemos deixá-la ir embora. Por isso temos que tomar cuidado de nos cercarmos de quem crê. Quando nós cuidamos, como o próprio Paulo fala, guardamos a nossa fé. Quando nós tomamos o devido cuidado em relação à nossa fé, então nós não nos importamos com o tempo e muito menos com as dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor é Senhor inclusive do tempo e da ordem para as águas, para o vento, dá ordem a tudo e a todos, e o milagre acontece. Assim, eu peço que o meu irmão e minha irmã permaneça diante do altar, para que as promessas se cumpram na vida deles. Ora em nome de Jesus, e quem recebe a oração, quem recebe a palavra, diz amém e graças a Deus.